Fala galera, esse é mais um episódio do Mind Talks e hoje nesse episódio aqui especialmente a gente vai falar de um assunto que não falamos até então, que é vendas. Eu trouxe aqui para vocês um cara especializado na área, é expert, é especializado, é o que vocês acharam, é MBA, pós-graduação, PhD, nem isso aí. Nada disso ganha de quem tem as manhas do negócio, não é verdade? Isso aí. Então hoje eu trouxe para vocês aqui um cara que tem uma vasta experiência nesse mercado e nessa profissão. Ele vai falar para a gente sobre vendas, sobre time de vendas, sobre escala, sobre liderança. Então vários assuntos que eu quero perguntar e estou super curioso aqui com as coisas para fazer para esse cara, fazer umas perguntas interessantes, botar na fogueira às vezes, mas algumas perguntas que para mim são super interessantes. E muito prazer, Guilherme Salles. Bom, o prazer é meu, Lucas. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui contigo, cara. Inclusive, parabéns aí, né, pelo projeto. Já te falei isso pessoalmente, mas aproveitar aqui em público também. E vai ser uma honra estar contigo aqui, cara. Pode me sabatinar aí, estamos aqui. Cara, vamos... A gente estava querendo falar o seu mini currículo aqui. Tá. Mas dá uma visão geral aí de quem é o Guilherme, como você começou. Pra galera que tá assistindo, só sintonizar aqui antes da gente falar de vendas. Claro. É uma hora de podcast e 25 de bill, né? Pode ser, isso aí, tá, pode ser. Pode ser 25 de bill, o resto de podcast. Pô, não, mas eu sou casado com a Fernanda, né? Tenho 2 filhos aí, então eu me resumo com a minha família, né? Então eu vendo muito para honrar e servir minha família de uma forma, mas profissionalmente eu trabalho faz 20 anos e desses 20 anos, 13 anos, né, em vendas. Começando ali como um ajudante de vendas, fui crescendo, subindo em todos os cargos até me tornar sócio comercial de algumas empresas, né? Uhum. E para não estender essa questão do tempo, mas eu já fui bancário, já trabalhei no mercado imobiliário, já trabalhei na educação, inclusive estou na educação atualmente também. E um grande marco aí que resume a minha carreira, né, profissional e como sócio de empresa é ter começado como vendedor ali, gestor comercial depois da Vox2U, né, que hoje é a maior franquia aí da América Latina de oratória. E acabei me tornando vendeu, sócio. Inclusive. Foi você, é verdade. Você que me vendeu, inclusive, quando eu fiz. Fui lá para Sertãozinho, né, fazer Exatamente. Matrícula, olha só. Dá para falar disso hoje também, de indicação. Exatamente. E ali na Vox eu tive a oportunidade, né, de crescer e de liderar aí, centenas, milhares de vendedores, né, mas somando toda a minha trajetória ali, de todos os negócios, foram mais de 2.000 vendedores formados, mais de 200 gestores, aí, diretores formados dentro desse plano também. Né. Na Vox, para você ter ideia, para finalizar aqui, apesar de eu ter saído e vendido recentemente ali minhas ações, nós faturamos ali mais de 220 milhões. Nesses últimos 5 anos, né? Isso com 2 anos de pandemia e escola fechada. Então, foi 3 anos ali, se for considerar mesmo esse faturamento. E com esse tempo aí, provavelmente você passou e viajou por todos os modelos de negócio que a Vox deve ter passado nesses tempos, né? Desde uma escola... Eu lembro que quando eu fiz o curso, né? Não era uma escola que era uma franquia, ainda era uma escola única, né? Em Cravinhos. Estava para pensar em abrir em Ribeirão Preto. Isso. Eu fiz na primeira, eu acho. Uma das primeiras turmas, se eu não me engano. Foi uma das primeiras. Uma das primeiras turmas. Então, assim, depois tem o Guilherme que participa da franquia, você participou desse processo, do online durante a pandemia. Cara, e a primeira pergunta que eu tenho na cabeça, assim, é o seguinte. Você lembra qual foi a primeira vez que você vendeu? A primeira vez que eu vendi? Eu separo eu, Guilherme, consciente ou inconsciente, né? Falar eu inconsciente primeiro, e aí que eu fui entender o que era venda, né? Como você também, quando a gente nasceu, né? Então, queria tomar meu leitinho ali, estava com muita fome, eu tinha que chorar. Não sabia argumentar, meu argumento era o choro, né? Então, inconsciente foi esse, né? Eu gosto de falar isso porque tem gente que acha que venda é só você mandar um produto, serviço para um lado e dinheiro para o outro. Na minha concepção, tudo é venda, né? Sim. Relacional. E no segundo momento, que aí sim, consciente, eu sei que está gravando, né? E como era inconsciente a ilegalidade que eu fazia, tá? Eu já vendi, e foi uma das primeiras vendas que eu fiz ali que me marca, eu fui cambista, cara. Caraca. Até show do Racionais eu já vendi, já, para você ter ideia. Então, e isso era só em Cravinhos, em Ribeirão, onde que era? Serrana, Cravinhos, São Simão, Luiz Antônio. Então, a primeira lembrança que eu tenho de venda profissional, que eu fui remunerado por aquilo, e não era uma profissão, né? Eu tinha outro emprego, para eu conseguir levantar mais dinheiro ali, eu fazia esse tipo de trabalho em horas extras, à noite, de final de semana, geralmente. Eu comprava convites de um amigo meu, não vou dar o nome dele aqui também. Não, porque senão aí a gente vai prender dois. Atrás dele, né? Vai prender dois. Só um tá bom, deixa eu me acusar aqui. E eu comprava esses convites e eu ia vender. Então,
ia ter uma festa em Luiz Antônio. Eu comprava lá por 15 e vendia por 20. Aí tinha R$ 5 de lucro. Isso foi uma das primeiras lembranças que eu tenho ali como vendedor profissional, mesmo sem ferramentas profissionais. Mas foi a primeira transação, uma das primeiras transações que eu fiz ali. Cara, e na época, você lembra alguma coisa assim, Gui, que você fala, putz, ó, eu tinha um jeito mais fácil de vender. Que era pegar esse aqui, eu tinha esse argumento para falar pra galera que eu vendia de uma forma mais fácil. Pegava aquele ingresso e tal. Tinha alguma ferramenta, ferramenta entre aspas, vai, algumas artimanhas que você usava para vender mais fácil. Você fala assim, pô, isso aqui dá certo. E que dava certo lá? Inconsciente, tudo inconsciente, porque eu era amador. Então eu separo muito o Guilherme, que isso é que eu prego muito hoje, né? O vendedor profissional e o vendedor que é amador, porque até o amador vende. Claro. Porque geralmente a gente vê no mercado muito atendente, né? Não é nem vendedor. Então até o cara que se dedica à venda, de seguir o processo de maneira amadora, ele vende. Mas lá naquele momento, e óbvio, crescendo também, aí eu fui sim incrementando em outras profissões, com outras oportunidades, mas eu percebi que o relacional era uma coisa que poucas pessoas faziam. Porque geralmente quando você vai vender convite, faz muito tempo. Eu lembro de eu tenho alguns relances aqui para trazer, óbvio. As pessoas fazem isso de maneira muito rápida, porque é volumetria. Então e tinha que ser não escondido, mas você não podia ficar na frente de um clube, por exemplo, vendendo, claro, porque tinha bilheteria lá. Não era bonito vender, né? Não era bonito vender. Mas também eu não achava que era feio, porque aquilo para mim era normal e também não era ilegal. Até porque tinha as pessoas que auditavam, ficava ali, era só assim. Você compra por X e vende por Y. Só não era uma empresa fazendo isso, que tinha outras empresas fazendo, né? E naquele momento eu percebia muito relacional. Então, eu sempre chegava sorrindo, sempre chegava fazendo perguntas para essas pessoas. E essas perguntas, essa parte mais informal, que eu chamo de relacional, quebrava o gelo da pessoa ali, ela me ouvia mais e eu passava segurança. Diferente que eu percebia das outras pessoas, que até vendia também, mas não tinha, às vezes, tanta performance quanto eu em alguns momentos ali, que a pessoa só queria vender. A pessoa só queria, olha, é 15, me passa aqui, acabou, próximo. E eu tive esse insight. Então, eu tinha já uma meta de abordar de maneira mais qualitativa, né, do que em volumetria. E, às vezes, eu vendia até um pouco mais caro. Porque era tudo meio... Não era tabelado, né? Só o preço de compra era tabelado. Cara, e você acredita que o melhor vendedor é o que se relaciona melhor? Tá no relacionamento? Ou tá em alguma outra parte da venda que é o que determina um bom vendedor? Eu acredito que o vendedor... que ele tem que o vendedor não é só aquele ato de vender. Ele fez a venda ali, ele pode não mais ser vendedor. Porque ele vai perder tudo que ele construiu. Às vezes a pessoa comprou um produto ou serviço ruim ou não foi tão relacional, que é o que você mencionou, né, de fato ali. Ele pode ter problemas e não continuar atingindo metas dele. Então, o que eu acredito muito? Esse cara, no caso eu e você, quando eu fiz a venda para você ou para alguma pessoa que te indicou em algum momento... Eu não lembro quem é, estou tentando puxar na minha mente quem te indicou, como que a gente se conectou. Cara, naquela época eu acho que não teve uma indicação. Tá. Mas quando eu comecei a faculdade no COC, lembra? Isso. E eu acho que você tinha algum acesso lá. Vocês deram alguma apresentação, alguma coisa do tipo. Perfeito. Isso. É que muita gente em Sertãozinho, eu lembro que foi por indicação. Mas olha onde o relacionamento de uma venda nos trouxe. Quantos anos isso? Estava em 2015. Cara, eu tô com 26 anos, eu tinha 17. Olha só. E se fosse só uma venda transacional, ou seja, uma venda fria, eu teria refaturado, você estaria feliz com o produto, com o serviço, só que a gente não manteria esse contato. Sim. Então, acho que a venda ela transcende aí essa parte monetária, que óbvio que é o objetivo principal naquele momento, só que uma venda bem feita, o relacional bem feito, que é o relacionamento, ela vai gerar mais vendas, que seja mais uma ou mais 100, mas vai gerar mais vendas, porque a outra pessoa indica, outra pessoa vai entender que eu não estava interessado só no dinheiro dela, né? Então, isso eu acho que é super valioso para mim, é o que eu levo para as equipes de venda. Cara, e o que é o relacional para você? É eu sair... Vendi pro Vitão ali agora. É eu sair para tomar uma cerveja com ele depois que eu vendi? É eu manter um contato mais distante? Quando que quebra a linha do relacional profissional que passa para o pessoal, tem que tomar alguns cuidados? O que é esse relacional? Quais são as boas práticas desse relacional? Óbvio que ninguém é dono da verdade, né? Então, claro. Acredito que são muito boas práticas. Como eu percebo, com dados mesmo, eu tenho muito estudo desses 13 anos, né? Que até fazendo errado dá certo.
é só fazer. Uhum. Ou seja, tem pessoas que são esforçadas, que não seguem processo, que fazem e vendem. Até batem meta, mas não chegam a alta performance. Porque são amadoras e às vezes é por uma incompetência inconsciente, mas se ela está muito tempo na área comercial, é consciente. Aí ela pode ser uma pessoa mais preguiçosa ou que não está nem aí para profissionalizar. Mas o relacional, para mim, que é uma ferramenta... O relacional é uma ferramenta para É uma você. ferramenta. Não é uma parte do processo de venda. Para mim é uma ferramenta. Eu acredito que ela não pode deixar de ser aplicada. Uhum. E o relacionamento, né? Venda é relacionamento. Guilherme, mas como assim, cara? Quer dizer que eu tenho que ser amigo do cara? Não, os meus clientes, acredito, né? Se eu for colocar na minha mão aqui, que eu mais tive performance, eu nunca fui na casa da pessoa, nunca tive um momento tomando cerveja com ela, que é o exemplo que você deu. O relacional é eu ser muito técnico, mas ao mesmo tempo leve, ser humano quando eu estou fazendo uma entrevista, uma apresentação, seja independente da ferramenta, se é presencial, se a venda é inside, independente. Quando eu estou fazendo esse processo, é fazer muita pergunta para a pessoa se sentir à vontade. E quando eu faço muita pergunta para o Lucas, por exemplo, e o Lucas vai se abrindo, ele vai me dando essa margem para a exposição, eu, de fato, quebrei um muro ali. E aí eu começo a me relacionar com ele resolvendo o problema dele. Se eu resolvo o problema dele, independente se ele compra ou não meu produto, meu serviço, que às vezes não é o momento dele, às vezes ele até quer, mas não está dentro da competência financeira dele, por exemplo, esse cara ele vai sentir tão abraçado por mim sem ser amiguinho. Uhum. Por isso que eu separo muito. Que, de fato, ele ou vai voltar, ou eu vou... no futuro follow-up vender para ele, ou ele vai me indicar alguém. Então, eu falo que o relacional eu ouvir a pessoa a ponto dela ficar constrangida de não fazer negócio comigo. E o relacional, isso acontece muito. E tem pessoas que também comigo. Tem algumas pessoas que, posso citar em algum momento aqui também, que eu fico constrangido de não servir a pessoa. Entendi. Então, esse relacional é a ponto de você sentir que, poxa, o Lucas me fez tanta pergunta, às vezes nem... meu irmão, naquele dia, alguém da sua família fez tanta... Dá a liberdade de você receber essas perguntas para ver como que você está. E se um vendedor profissional faz isso, gera uma relação. Essa relação ela pode acabar. Uhum. Pode durar um dia, uma semana. Então, o primeiro ponto é fazer pergunta, na minha visão, no que eu vivo, para a pessoa se abrir a ponto de ter essa empatia. Ela conseguir, de fato, ter a segurança de se expor para mim. Depois disso, o relacional que aí eu utilizo ferramentas para isso, um exemplo, CRM, independente de qual seja, é o trabalho de follow-up, é o trabalho de revisitar essa pessoa. E aí cada empresa tem uma cadência. Se você perde ou ganha a pessoa, qual que é o prazo que o Guilherme volta para me relacionar com essa pessoa? Aí eu posso utilizar tanto o time de vendas quanto o marketing para continuar esse relacionamento. Claro. Por isso que eu separo isso, que tem muita gente que confunde. Tem gente que é tão bonzinho que não vende. Exatamente. Exatamente. Olha, eu até... Duas coisas que você me falou que me chamaram muita atenção. A primeira é das perguntas, porque eu acho que quanto mais pergunta você faz, você me fazendo perguntas, eu me convenço de fazer aquela compra. Uhum. Que eu acho que ia chegar no momento que você falou assim, ó, putz, eu fico constrangido de não fazer um negócio com a pessoa. Sim. Porque eu me convenci de que aquilo era bom para mim. Claro, né? Acredito também que tem que estar no momento certo, a pessoa precisa de fato precisar daquilo, o produto tem que ser bom, tudo mais. Mas, cara, me chamou muita atenção. Eu tô até assim, minha cabeça tá borbulhando porque me chamou atenção esse negócio do constrangimento, sabe? Sim, cara. E quando a gente pensa em marketing, quando a gente pensa em vendas, os dois juntos, que foi uma segunda parte depois que você citou, o marketing justamente é responsável por fazer as pessoas terem desejo daquela solução e o vendedor de fazer esse relacional ir lá e fechar a venda, né? E fechar a venda. E, cara, Gui, pensando nisso, eu vou mudar um pouco de assunto, mas proposital. Pensando nisso, o que você usaria dessas duas ferramentas hoje, principalmente disso, para fazer a tua primeira venda se estivesse começando hoje? Uma que, aí, para tranquilizar quem está começando hoje, né? Que eu acho que é importante, que eu falo isso para todo vendedor em treinamento, para não ser contraditório. Ele não vai conseguir na primeira venda dele fazer isso, porque ele precisa passar pelo campo de batalha, pelos vales, para dominar isso, porque isso não é do dia para a noite. Tem muitas pessoas que fazem muito treinamento de vendas, e a mesma coisa, natação. Você gosta de nadar? Gosto. Tudo bem. Tem um curso de natação online. Sabia disso?
Sério? Eu tô ilustração aqui. Pensa num curso de natação online. Puta. Tem 12 aulas online que vai te ensinar a boiar, respirar bem e fazer todo o exercício que tem que fazer, certo? Aí eu vou te jogar dentro do mar um mês depois. O que vai acontecer? Vai dar merda, velho. Vai dar merda. Ou seja, na venda, para mim, é a mesma coisa. Vai dar muito. Vai dar muito. Mas por quê? A venda, para mim, é a mesma coisa. E eu falo porque eu passei. Cada pessoa tem seu timing. Então, eu vou dar essa dica, óbvio, mas ela tem que entender que na primeira vez ela vai ficar com vergonha do que ela fez, porque ela não vai conseguir seguir. Na segunda, ela pode estar até um pouquinho mais preparada, mas ela vai errar também, então ela tem que apanhar muito, que é como na natação. Não adianta a pessoa fazer só curso online e achar que já está pronta, só uma imersão de vendas e achar que está pronta. Aquilo lá é parte da construção para ela estar pronta. Então, eu sempre prego isso porque a pessoa tem que entender que é como se fosse um curso de natação online. Nunca mais a pessoa vai esquecer disso, quem está ouvindo aqui, né? Não, nem eu, né? Eu vou pensar sempre assim, pô, imagina jogar no mar um mesinho de natação online. Até funciona porque você vai lembrar do fundamento. Aí você vai falar, poxa, eu não vou morrer tão rápido. Mas eu vou afundar aqui, eu não sei nadar. Eu só vi um vídeo, eu só vi um treinamento, eu não exercitei isso de fato. Tem esse exercício. Mas se a pessoa estiver começando agora, que é isso que eu passo em todo treinamento, primeiro não se preocupar com o julgamento. Então, se a pessoa não está preocupada com o julgamento, ela consegue fazer mais perguntas. Entendi. A pessoa tem que estar com a naturalidade dela. E ela, com naturalidade, ela consegue fazer mais perguntas. Ou seja, ela tem que estar muito segura do seu produto, do seu serviço. Então, eu vou listar esses 3 pilares aqui. Primeiro, o que você está vendendo? Você não quer dizer que você compraria, tá? Mas você acredita que resolve o problema da sociedade? Por que eu falo que não quer dizer que você compraria? Porque, às vezes, o cara que trabalha vendendo Ferrari, ele talvez não tenha uma Ferrari. E não vai ter. Porque talvez está fora do perfil de consumo dele ali. Espero que ele tenha. Eu, por exemplo, quando eu vendi apartamento lá de 1 milhão, eu não tinha condição de comprar aquele apartamento naquele momento. Era um desejo? Era. Só que eu acreditava que aquele apartamento resolvia um problema da sociedade. Certo? Então, se eu confio naquele apartamento, se eu confio nos benefícios dele, se eu confio nessa Ferrari, nos benefícios dela, nesse celular, nos benefícios dele, eu tenho que entender muito sobre meu produto e meu serviço. Eu entendi isso, eu tenho que ser natural para mostrar segurança e tenho que fazer muitas perguntas, né, para essa pessoa, de fato, conseguir ali entender que eu estou mais preocupado com ela do que vender. E obviamente, também que eu não estou preocupado com o julgamento. Porque se a pessoa falar que não faz sentido para ela, uma ou outra ou não faz mesmo, ou eu errei muito na minha apresentação. Entendi. E faz parte. Outra coisa que eu posso falar para quem está começando, ainda mais com a tecnologia de hoje, grava as suas ligações, observa ali o seu WhatsApp que você está enviando e avalia junto com o seu material de treinamento que você fez ali, se você está fugindo muito do que foi determinado. E até na reunião, você pega o celular, coloca para gravar, deixa virado para baixo. Se for online, gravar esse vídeo. Porque quando a gente assiste, a gente fala, cara, eu não falei o que eu tinha que falar. Então, essa orientação de esses pilares, né, que eu acabei de entregar vai fazer com que a pessoa se observe pós-entrevista, pós-reunião, pós-ligação. Ela vai entender onde ela tem que melhorar na prática. Sim, sim. E essas outras 3 frentes faz com que, de fato, ela fale, cara, eu confio, eu não estou preocupado com o julgamento, eu vou ser natural para a pessoa entender que, de fato, eu não quero só vender, né? E vou fazer pergunta para caramba, porque a pergunta vai fazer com que a pessoa se abra. Sim. Que é o leque. Cara, e até assim, pegando... Antes de eu mudar de assunto, te fazer a pergunta que a gente estava falando do CRM, Sim. até essa mudança da sua primeira... Para quem está fazendo a primeira venda, tudo gira muito em ter interesse genuíno pela outra pessoa, né? Porque eu acredito que, às vezes, aquela venda não faz sentido para ela naquele momento. E a responsabilidade do vendedor, se não faz sentido, não tem por que eu ofertar aquilo que eu estou ofertando. Eu posso ofertar outra coisa, etc. Sim. Mas não faz muito sentido, né? E você lembra quando foi? Eu gosto de sempre pegar as histórias das vendas, assim, ó, principalmente para quem é vendedor. Cara, você lembra quando foi a primeira venda que você fez com técnica, com ferramenta, e você fala assim, putz, essa aqui eu vendi. Essa aqui eu fui um vendedor profissional. Você lembra dessa? Lembro. Pode falar para quem foi e o que era? O nome dessa pessoa eu não vou citar, não, claro, até porque ela é conhecida aqui em Ribeirão Preto. Ela comprou um apartamento de 1.760.000. Caraca. Foi a primeira grande venda que eu fiz. Eu era bancário na época, eu trabalhava das 10 às 4 no banco, num banco mercantil do Brasil ali.
E eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário por indicação de um amigo meu, inclusive quem era meu diretor na época era o Marcel Prado, que foi o primeiro cara que me ensinou o processo de venda, de verdade, é um cara que honro até hoje também. E eu trabalhava das 7h15 até 9h30 na imobiliária, ia para o banco, saía do banco das 4 até as 7 e saía às 7 e ia para a faculdade. Por quê? Porque ele conseguiu liberar ali para mim esses horários extremos. Eu tinha medo de perder o emprego do banco naquela época, porque era uma coisa que de fato eu estava seguro daquilo. O mercado imobiliário me gerava, será que vai? Não tem salário fixo? Que é a mentalidade que eu tinha naquela época, né? E aí eu trabalhava e eu lembro o processo exato. Teve uma ligação que eu fiz muito cedo e o marido dessa pessoa, que ela que tomou a decisão, o marido dela ajudou, óbvio, mas a decisão foi dela. Esse rapaz me atendeu, esse senhor, falou, cara, por que você me ligou esse horário? E eu tive que improvisar, ou seja, técnica de improviso. Eu tinha um roteiro, eu tinha um script, só que eu tinha que ser criativo a ponto de não mentir, mas de ser rápido para responder. Sim. Ou seja, tinha que ler muito. Eu sabia o roteiro que tinha que seguir. E na ligação eu falei, ô Lucas, um exemplo que seja Lucas, né? Aqui entrega o nome da pessoa aqui. Claro, pelo amor de Deus, gente, ó, não estamos falando o nome de ninguém. Depois você corta aqui, né? E, ô Lucas, eu te liguei porque esse horário eu acredito que são as pessoas que tomam decisão, que de fato, para o meu produto, meu serviço, estão disponíveis. Que é o caso, é por isso que eu acredito que você tenha atendido. Porque depois disso, eu sei que talvez ou você tenha um negócio, eu já sabia todos os dados dele. Porque eu tinha já esse banco de dados, né? Que você é empresário, provavelmente. Aí eu fui tudo com provavelmente, para não afirmar e não querer ser o dono da verdade. Mas você já sabia, você já tinha os dados coletados dessa pessoa. Coletados dessa pessoa. Já puxou capivara antes? Já tinha. Eu tinha uma lista, naquela época não tinha LGPD, e a gente podia comprar lista na época. E aí tinha todos os dados, né? Se fosse tudo hoje é muita coisa legal, né? Mudou muito o mundo. Eu não posso mais ser cambista nem comprar lista, né? Acabou. Pô, mas cambista é foda. Dirá quem quer ir no jogo do Palmeiras hoje. O cambista não, acaba com eu não sabia que era cambista, mas eu era moleque também. E errei. Tudo bem. Errei. Bora. Cheguei, e eu errei, viu? Errei. Não sejam cambistas. Eu cheguei e quando eu falei isso, ele falou, cara, eu ia te falar isso. Porque eu vou te dar uma dica aqui, cara. Liga para as pessoas esse horário. Porque as pessoas que têm investimento para fazer no que você está falando, porque antes a abordagem era uma técnica que na época funcionava, eu falava o que eu fazia antes de engatilhar tipo, com ele. Tipo, aqui é o Guilherme, eu sou tal. Da Imobiliário XPTO. Era assim. Isso dá merda, então, pelo visto. Hoje eu não concordo mais, porque hoje parece que eu estou vendendo só. Então, hoje eu tiro o nome da empresa. Eu gero muito relacional dentro da técnica para depois entrar nisso. Mas, enfim, liguei para a pessoa, conectei. O cara me deu a dica que eu respondi. E a partir dali, eu só comecei a trabalhar com isso. Eu me conectei muito com ele. A gente ficou ali, que eu não costumava fazer. Minha ligação era no máximo de 4 a 7 minutos, que era para agendar a pessoa para conhecer o apartamento. Não existia na época, pelo menos eu não tinha acesso a inside sales, então não dava para fazer venda por telefone ou via Meet, toda a ferramenta que tem ali. Nem era cultural, né? Não era usado, né? Eu acho que muito disso veio depois da pandemia mesmo. Sim, aí fortaleceu. Né? Sim. O que eu fiz? Eu agendei essa pessoa, mas eu fiquei 3 vezes mais a quantidade que eu ficava com os outros clientes, candidatos no telefone. E o que era essa conversa? A conversa era sobre, primeiro que ele já sabia do lançamento. Ele falou, cara, você me ligou no dia... Ele estava muito... Eu falei, não é possível, isso aqui é pegadinha. Porque como corretor eu caí muito pegadinha. Eu não tinha maturidade emocional ainda, eu acreditava em tudo. Então eu acreditava, o cara vai comprar, e não comprava. Aquela coisa que aí dá pra gente falar depois de mentalidade. Mas naquele momento, como eu me relacionei muito, eu peguei, de fato, eu tive a sorte de ligar para ele naquele segundo exato. Um cara pronto para comprar. Pronto para comprar. Não pronto para comprar ainda, mas pronto para vir conhecer, porque às vezes poderia, de fato, não tomar decisão por causa do produto. Mas ele já tinha ouvido as propagandas, tudo. E ele já comprava muito apartamento, só que ele gostou muito de mim no telefone. Aí veio ele, a esposa dele, aí eu marcava sempre das 4h30 até 7 horas. Por quê? Porque eu trabalhava no banco, eu marquei esse horário. Esse dia eu não fui na faculdade, lá na época era COC, né, que eu fazia. E eu não fui na faculdade porque a gente ficou mais de 2 horas conversando. Ele saiu de lá, deixou os cheques, deixou a proposta, mandamos para a construtora e acabou. Eu vendi o penúltimo andar desse apartamento, cara. Caraca. E era um por andar. E esse dia você falou assim, cara, aqui eu usei as ferramentas... Aí eu não usei todas as ferramentas.
Mas quais que Mas você utilizei. quais que você cita, uma conversa bem técnica Sim. mesmo. Dentro desse processo, você fala assim, ó, eu usei essa que deu certo. O rapport. Primeira coisa é o rapport. Então, o rapport é a conexão. Então, a conexão tem alguns gatilhos que eu não sabia de todos. Isso eu fui aprimorando nos anos, mas eu já sabia que eu tinha que me conectar com a pessoa. E conectar tem algumas estratégias que dá para a gente aplicar. Uma delas é você encontrar um ponto em comum. Outra delas é você modular a comunicação dela, seja verbal ou não verbal. Modelar. Fazer o espelhamento ali. Então, Usa-se isso no futebol, inclusive, né? Então, tudo, cara. Tudo. E até posso exemplificar aqui. Então, encontrar um ponto em comum, fazer o espelhamento e um elogio sincero e genuíno, os 3 pilares. Só que eu não sabia desse contexto, só que eu apliquei. Eu sabia que eu tinha que me conectar. Eu nem sabia o nome rapport, o que era. Isso eu fui amadurecendo depois. Inclusive com ferramenta de oratória, né, que ajudou bastante. Então, o ponto em comum. Poxa, quando eu percebi o bairro que a pessoa morava, eu falei, poxa, tem um cliente meu que, inclusive, é dessa região. Ah, quanto tempo você está em Ribeirão Preto? Olha, eu estou há 10 anos. Cara, que bacana. Isso era de onde? De São José dos Campos. Nossa, minha esposa também era dali. Então, esse tipo de ponto em comum faz com que a pessoa se aproxime mais de você, tecnicamente falando. O outro, de fato, ali, elogio sincero e genuíno. Então, quando a pessoa fala de algum assunto, que às vezes você vê ela, ou até na própria ligação ali, quando eu percebia que a pessoa falava, olha, eu sou advogado, tributarista, que não é o caso dessa pessoa, um exemplo. Posso falar, ô Lucas, parabéns, cara, pela sua profissão, porque ainda mais essa reforma tributária que a gente está passando, sua profissão é essencial para o Brasil, cara. E é desafiador, não é, Lucas? Fala aí para mim. Já jogava o cara lá para cima. Mas é sincero. Não Sim. dá para você olhar para a pessoa, e eu gosto de fazer piada de mim, ou de alguém que não existe, que isso é técnica de oratória também, falar assim, pô, Guilherme, cara, como que você tá fitness, cara? Isso não é genuíno, sincero. Claro. Eu não tô fitness. Então aí a pessoa vai falar, pô, você tá com sarcasmo, sabe? Você tá me sabotando aqui. Se o cara falar para mim que eu tô fitness, a gente já para a conversa ali, né? Fala assim, ó. Assim, pô, e aí? Cara. Acabou, pelo menos para mim. E aí, Lucas, então, elogio sincero e genuíno, né, de fato, e você se conectar com ela ali dentro desse pilar. E tem uma que é a modulação de voz no telefone, que aí você está fazendo o quê? Espelhamento. Então, quando a pessoa, se a pessoa te atende, não sei se vai estourar ali, eu vou usar tom mais baixo. Se a pessoa te atende, bom dia, quem fala? Ou alô? Não dá para você falar, alô? Bom dia, Lucas. Cara, a pessoa está num drive, você está em outro. Você sempre tem que estar com a energia mais disposta do que ela como vendedora, é o que eu acredito. Mas, dentro da sua conversa, você tem que equiparar o tom de voz dessa pessoa. Que é uma forma de se conectar também com a pessoa. Que o rapport é isso. É você encontrar ponto em comum, você fazer a modelagem ali, né? Independente se é verbal ou não verbal. Se a pessoa está muito fechada, não adianta você ser muito comunicativo com a mão. Você pode se fechar por um tempo para a pessoa se sentir parte desse relacional e depois você volta com a comunicação aberta. Um exemplo, na ligação, a modulação de voz faz esse espelhamento. E, por fim, o elogio, né? Sincero e genuíno. Então, esses 3 pilares, se aplicado, independente da ordem, independente da intensidade, gera a conexão, que é o rapport. Então, ali, para mim, eu vendi na ligação. Se a pessoa ia pagar, ia comprar naquele dia, comprar daqui a um ano, mas ele já era meu cliente, candidato a cliente muito aquecido na ligação. Foi ali que eu ganhei a pessoa mesmo, entendeu? Cara, e tudo disso que você falou, Gui, uma das coisas que me chamou muita atenção foi você já tinha analisado quem era a pessoa, você não foi sem conhecimento, saber quem você estava abordando, como que você ia falar, qual era o problema dela, etc, né? Mas você sempre teve esse cuidado de, putz, ó, vou chegar no Lucas hoje e vou oferecer um celular para ele. Você procurar quem que é o Lucas, o que o Lucas faz e procurar esses pontos em comuns, aí você fazia estrategicamente essa prática do rapport? Ou você só puxava os dados e falava assim, putz, vou ver o que vai rolar ali na ligação, o que vai rolar no primeiro contato, vou ter que sentir um pouco. Tem uma receita de bolo para isso ou não? Depende muito do modelo de negócio. Como eu atuei em muitos modelos, depende muito se seu modelo é volume ou se você trabalha com high ticket. Que também, de novo, eu não sou o dono da verdade, mas é o que deu certo para mim. Com você, claro. Então, sempre que era ticket alto, e aí eu considero, se for educação, acima de 4, 5 mil reais. Se for franquia, por exemplo, eu vendendo franquia agora, cara, são franquias aí que a pessoa vai investir no mínimo 25 na largada, 25 mil reais.
Dependendo da pessoa, 60 mil na largada, só para poder fazer parte, fora investimento em marketing, capex, as outras coisas. Se for para vender suplemento, que eu já vendi também, na outra empresa que a gente tinha, que o Luiz continuou com ela, que é a Viplane, tinha produto de R$ 35. Esse eu não vou perder tempo de analisar quem que é a pessoa. Claro. Isso, independente, vamos lá, se eu tenho ou não informação, a conexão no telefone faz com que eu descubra isso. Então, tem algumas perguntas chaves. Tendo, um exemplo, eu trabalho muito com indicação. Então, indicação, se o Lucas comprar meu produto, meu serviço, eu vou pedir sempre, ô Lucas, me indica 30 pessoas, cara, 20 pessoas, que tem esse perfil aqui, que você acredita que você quer ajudar. Indica agora, abre o WhatsApp, compartilha aqui comigo, seja no BI ou no CI, independente qual formato de consumo que é. E olha só, o Lucas vai me indicar. Quando eu ligo para o Lucas, para o amigo do Lucas, eu vou falar, João? E deixo o João falar. Sim, porque eu não falo o nome da empresa. Né? Ô, João, estou te ligando porque o Lucas mandou eu te ligar, o Lucas pediu para eu te ligar, o Lucas Petri. O cara já me ouve. Sim. Inclusive, ele falou que você é engenheiro, porque quando eu peço indicação, eu peço a profissão. Se você não me passar, não precisa passar. Porque eu vou falar, ele pediu para eu te ligar por causa disso, disso e disso. Inclusive, até antes da gente avançar, ô João, conta para mim o que você faz hoje. Por que você acredita que o Lucas pediu para eu te ligar, sabendo que eu já expliquei para ele que o curso seria um curso de vendas, por exemplo, eu já deixei isso claro. Você acredita que ele quer te ajudar a vender mais? Você que... Aí o cara vai me contando, eu sou engenheiro, eu tenho equipe, eu preciso vender ideia para eles, eu preciso aprender a vender, porque vender não é só vender o apartamento, o cara que é engenheiro, ele tem que liderar, e liderar é venda. E aí, esse processo, vamos dizer, o humanizado, eu tenho técnica para isso. E todos os times que eu formei, eu aplico, eu ensino a pessoa a se conectar, que é o rapport. É uma das principais ferramentas. Porém, quando o lead vem do marketing, é independente da ação, que é, quando são campanhas, independente se é online ou se eu vou fazer um trade, por exemplo, uma pesquisa cultural no shopping, ali, naquela ficha, como não é indicação, aí eu tenho que ter mais dados, na minha visão. Então, ali, poxa, se é interessante, vou falar de franquia, que é o que eu estou vivendo muito agora. Se eu preciso entender se a pessoa, qual que é a formação dela, se ela tem disposição financeira de investimento de Y, eu vou colocar isso ali. Até, Guilherme, quanto a pessoa tem disposta para investir? Sim, porque senão eu vou perder um super tempo com essa pessoa. Sim. E eu vou perder também, porque se cair o lead eu vou ligar, vou me relacionar, vou tentar trabalhar. Só que aí, sabendo ali, eu já consigo conduzir de maneira mais leve esse relacional. Sim. Então, são as duas estratégias. Uma, se o marketing me entrega mais fácil, só que se eu, a cada 100 leads, suponhamos que o marketing me entrega 40. Na minha metodologia, tá? 60% tem que vir de orgânico. Não esperar cair, é eu ativar que é uma orgânico. Indicação, no caso. Indicação aí tem vários formatos de indicação, né? Eu posso, no meu modelo de vendas, eu ativo a indicação. O que é ativar? Eu peço a todo momento. Antes, se compra ou não, durante a compra, depois da compra, quando conclui o consumo, a todo momento tem programas de indicação. Você acha que todo mundo deveria pedir indicação independente do negócio? Eu acredito que sim. E quem não pede é porque, às vezes, está com medo. E eu falo porque eu já tive medo. Medo do quê? Às vezes, insegura do produto. Ou com medo assim, será que está no momento de eu pedir indicação? Então, por exemplo, acabei de vender o celular aqui para o Guilherme. Cara, não, mas deixa o Guilherme consumir um pouco para depois ele me indicar pessoas mais qualificadas. Essa afirmação é correta. Se o Guilherme consumir e depois ele falar, vai vir menos indicações e mais assertiva. Só que o Guilherme talvez não me indica depois. Isso eu tenho dados. As pessoas, 50% ou mais, não indicam depois, só se tiver algum programa. Por quê? Porque ela esquece, a vida dela é muito acelerada. Claro. E aí, o que eu faço? Eu peço a todo momento. E quando eu peço para essa pessoa, às vezes ela fala, cara, 30 eu não te passo. Ô, Lucas, quanto que você consegue me passar? Porque eu prefiro... Aí tem argumento, né? Eu vou entregar aqui o ouro, tá? Que assim, ô, Lucas, por que eu trabalho com indicação? Porque eu prefiro investir em você, que é cliente, para você gerar valor para o seu relacionamento, do que eu colocar em marketing digital esse valor. É óbvio que eu vou colocar em marketing digital, mas 30 leads, suponhamos que o custo é R$50, eu economizei esse valor que é de R$1.500. Com certeza. Só que eu vou investir os 5 mil de marketing ali. Só que é como se eu tivesse investido
Uns 5 mil mais esses R$ 1.500 ali que eu gerei de lead. E boa parte dele vão ser muito qualificados. Só que a pessoa foi ativa. Então, eu sugiro, eu oriento, eu treino todo mundo para pedir indicação. Cara, até porque indicação é uma coisa séria, né? Se a gente for pensar para quem indica. Muito. Responsabilidade. Olha, eu tenho uma experiência... É até engraçado, mas o namorado da minha cunhada, ele me indicou para um banco de investimento. E ele sabia que eu já tinha conta naquele banco, só que em outra franquia do banco. Sim. E, tipo assim, ele me indicou porque o cara pediu indicação. Cara, ó, indica esse aqui, esse aqui. Gui do céu. O cara não parou de ligar um segundo, cara. Eu falei assim, ou esse cara não entende nada de venda, ou eu não entendo nada de venda. Porque ele tá me ligando a ponto de forçar uma coisa que é forçado. Forçado. Igual tudo que você falou até agora, até da indicação, é uma coisa muito genuína. Total. Inclusive, eu não tô forçando o cara de me dar uma indicação. Estou pedindo. Pedindo uma indicação. Eu tenho uma experiência boa que é da última imersão que a gente fez, lá do Brand Boost, presencial. A gente pediu as indicações logo no fim do dia. Então, o fim do dia, fim da imersão, as pessoas ficam felizes porque o produto dá resultado, né? Então, passaram uma experiência legal lá. E a gente pediu a indicação. E, cara, quando eu ligava para alguém que eles indicavam, a pessoa ficava feliz de estar indicada por aquilo. Assim, nossa, ela me indicou mesmo. Nossa, eu tenho super interesse, eu preciso mesmo disso. Ela entende que eu preciso. Eu acho que é muito sobre isso, porque a pessoa que indica, ela também é responsável por fazer uma boa indicação. E tem técnica, Lucas, para pedir indicação. Tem gente que só fala assim, um exemplo, vou simular aqui. Eu vendo franquia, na verdade, dou oportunidade para o cara participar de um processo seletivo. Que franquia, a pessoa não pode ser qualquer um, não é ter dinheiro e comprar. Claro. Ela tem que ter o perfil próprio para aquele modelo de franquia. Cada franquia tem o seu. E aí eu falo, Lucas, na sua região ou em tal lugar, nesse perfil, lista aí 10 pessoas que você acredita que faça sentido eu entrar em contato, ou para ser franqueado, ou para me relacionar, e talvez até oferecer meu produto, meu serviço, ou ajudar um franqueado meu a vender o produto e serviço para essa pessoa. Eu especifiquei, fui específico. Tem muita gente que fala assim, Lucas, me passa 100 contatos aí, cara. Sim. Ou me passa. Ou me manda 10 contatos. Ou seja, eu não qualifico, que é como se fosse o trabalho apoio ao marketing, a estratégia do marketing. Claro. Quando você, que é o especialista, né, quer fazer a campanha, você define lá qual que é o público, qual que é a renda, qual que é o que ele clica, o que ele vê, o que ele gosta de comer. E a pessoa vai amadurecendo isso quando ela... Raramente ela não tem um perfil, se a campanha é bem feita. Óbvio que vai ter curioso, né? Mas a taxa é bem menor quando a campanha é bem específica. Sim. Aí se encarece, eu deixo ele de caro. Caro ou barato, né? Vai depender. Na indicação, ela tem que ter técnica, ou seja, tem que ser específico. Ou eu posso falar, Lucas, lista 30 pessoas parecidas com você, cara. Ô, Guilherme, eu não tenho 30 parecidas comigo. Vou resumir aqui para você. Ó. Engenheiro, profissional liberal, vendedor, gestor, empresário. Você deixa fácil a indicação da pessoa. E tem mais uma parte da técnica que eu gosto de aplicar, que é, Lucas, eu vou começar a entrar em contato amanhã com seus amigos, dando oportunidade, ou seja, eu nunca falo que eu vou vender, dando oportunidade deles terem acesso ao que você teve aqui. Então, eu preciso que você avise eles. Massa. Não precisa ser ligação, viu, Lucas? O que você pode fazer? Pode mandar um áudio, WhatsApp, mensagem. Inclusive, eu tenho uma mensagem pronta aqui, que eu não sugiro que você utilize, tá? Mas tem essa mensagem pronta aqui, ó, abre seu WhatsApp aí, pum, mandei para você. Ou seja, até o cara que é preguiçoso... Fica fácil para ele. Fica fácil, que ele fala, cara, quer saber? Eu indiquei aqui os 10 pro Guilherme, que ele abriu o WhatsApp e mandou. Mas eu tô com preguiça de mandar para meus amigos. O que ele faz? Transmitir lá, ele manda. Aí o cara já qualifica, porque o João fala assim, Lucas, o que é isso que o cara vai me ligar? Aí você fala, isso. Às vezes o cara fala, cara, não quero receber ligação. E aí você já me avisa, Guilherme, esse cara tira da lista. Já aconteceu comigo, é raro, mas tem alguns momentos que pode acontecer. Aí você já me manda outro para suprir aquele, de tanta responsabilidade. O que é isso? É o constrangimento. É isso que eu quis dizer. A pessoa fica constrangida de não me servir e eu também fico constrangido como vendedor se eu não honrar a indicação dela. O que é honrar? Eu tenho que resolver o problema do amigo dela para honrar tudo que ela está fazendo aqui comigo, junto dentro desse processo. Então, tem que ter, na minha opinião, e nos meus resultados, tudo tem que ter um processo escrito. Então, como abordar, que tipo de áudio mandar, que tipo de ligação fazer, como pedir indicação. E, principalmente, quando eu abordar aquela pessoa, eu não posso simplesmente
Se a pessoa falar, o Lucas já falou um pouco do curso, quanto que custa? Ele até falou o preço, falou, João, seguinte, o meu método, eu preciso identificar se de fato vai fazer sentido para você. Fez para o Lucas, ele acredita que faço para você. Eu preciso te entrevistar. Eu preciso de 15, 20 minutos, eu preciso de 10 minutos, eu preciso de 1 hora, e depende muito do modelo de negócio, para ver se faz sentido, porque eu não estou aqui só para você passar seu cartão de crédito. Eu estou aqui porque eu sei que, pelo que você me falou aqui um pouco no telefone, faz sentido, mas eu preciso entender qual produto vai encaixar melhor para você. Do Lucas foi um, só que eu tenho vários produtos. Aí o cara, eu quero só pagar. Aí é até diferente. Mas, às vezes, esse cara que comprou fácil é o cara que vai te dar dor de cabeça. É o cara que estava expectativa e a realidade, né? Sim. Então, qual que é a expectativa que você tem quando você vende um produto? É uma. E quando você compra? Tem uma expectativa. Só que cada pessoa tem a sua expectativa ali quando compra um celular. Às vezes a minha, eu estava esperando que esse celular aqui a foto fosse melhor. Por que o vendedor não me falou? Não, comprei sozinho. Opa, então, por que a Apple não me deixou mais clara lá no site dela? Então, é profissionalizar o processo de indicação. E a primeira pessoa que fica sabendo sobre a frustração dela com a expectativa e a realidade é o vendedor, no final das contas, né? É quem vendeu para ela. Cara, putz, achei ruim o celular. Achei que a foto, sempre falou que a foto era de um jeito, mas não era de outro. Então tem tudo isso, né? Tem. Cara, Gui, lá eu tava dando exemplo, por exemplo, da imersão. A gente fazia a pergunta do tipo, cara, para quem que você conhece faz sentido estar nesse ambiente? Olha aí. Então era uma pergunta, não sei se é certo, não sei se é errado, mas era a nossa forma de perguntar. Cara, faz sentido para as pessoas que estão aqui? Sim. Que podem vir ou que estão aqui fazer de novo? Então, alguma coisa desse sentido. Eu até, aí, eu gosto de ser agressivo sem ser invasivo. Como assim? O que é agressivo? É você ativar. Agressivo é você não ficar na zona, na minha linguagem aqui comercial. É você não ficar passivo a decisões, mesmo da pessoa que vai te indicar. Então, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, nesses workshops ou no treinamento, quando eu pego indicação. Pessoal, quem aqui gostou? Quem aqui está fazendo sentido? As pessoas vão lá e 80%, 90% vai levantar a mão. Perfeito. Vou dar a oportunidade de vocês indicarem, que é a linha que você falou, de pessoas que vocês acreditam que faz sentido estar nesse ambiente aqui. Então, todo mundo aqui sabe compartilhar no WhatsApp? Múltiplos? Sim. Vou dar um exemplo aqui. Você aqui da frente. Quantos clientes você tem no seu celular? Tenho 1000. Eu não quero 1000, eu só quero 10. Não é para mandar de A a Z. Eu quero que você pense com muita cautela. Por quê? Porque eu não vou ficar enchendo o saco dessa pessoa na ligação. Eu não vou ficar ligando 10 vezes para ela. Eu só vou ligar e passar que você deu oportunidade para ela conhecer esse método. Se ela vai comprar ou não, é a decisão dela. Ou seja, eu já utilizei vários gatilhos aqui que a pessoa fala, cara, que responsabilidade. Ele vai mandar rapidinho. Só que se eu peço de qualquer jeito, às vezes, para agradar a gente, que ele está tão emocionado, ele manda de A a Z. Aí ele manda 5 pessoas com a letra A. Para mandar para um monte de gente. Às vezes ele vai pegar para você mesmo. Entendi. Assim, cara, deixa eu ajudar o Lucas aqui, porque ele precisa te honrar ali, ele viu que o seu produto transformou. Ele abre, ele manda ali 5 pessoas, Antônia, Anitta, Amora, Alceu. Vai mandando tudo com A. Aí vai no B e manda mais 5. Não, ele mandou só no A, um exemplo. É pior entendi. ainda. Ou seja, a gente tem que deixar esse discurso, essa narrativa processada. Então tem que deixar claro, galera, não faça de A a Z. Ou seja, às vezes a pessoa ia fazer. Você vai falar, cara, mas é verdade. Deixa eu olhar com calma. Ele vai passando. O Alceu faz sentido. De B não achei ninguém. De C, opa, Karina. Aí ele vai encontrar as pessoas chaves. Ele rola a lista inteira no celular dele. E funciona muito, cara. E o momento de pedir indicação é na emoção. Aí tem alguns pilares, né? Emoção na hora do pagamento é emocionante. Na primeira aula é emocionante. Depois de alguns... Aí tem as chaves, a jornada do cliente, cada empresa, cada produto dentro da empresa tem uma jornada, né? Cara, e como que eu consigo entender qual que é essa jornada? Qual que é o momento de emoção, assim? Quais as características que a gente consegue pegar das pessoas para eu mapear essa jornada? Aí é bem profundo, viu? Eu falo que até na funil lá, né? Sem fazer jabá aqui, óbvio, né? Não, claro, mas é para fazer jabá, aqui pode fazer jabá. A nossa franquia tem 12 anos, né? A franquia da funil, a gente começou a vender agora. Tem 2 frentes. A frente de tecnologia, a gente não está franqueando a tecnologia, mas é um produto homologado para o franqueado vender.
E dentro da nossa franquia própria hoje, que é o que a gente está franqueando, que são os treinamentos, lá tem um dos treinamentos, dentro dos treinamentos, é o mapeamento da jornada. Então, aí a gente tem um canvas lá que a gente coloca na parede, se é dentro da empresa, ou na mesa, se é imersão em hotel, algum lugar. E o próprio vendedor, gestor, marketing, engenheiro, independente, as pessoas que vão lá fazer o treinamento, a gente instiga eles a revisitarem todo o processo. Então, assim, qual que é o fim do seu cliente? É esse. Aqui é onde ele tem que chegar, certo? Que ele comprou. Ele compra de novo? Opa, então vamos colocar outro canvas. Um de primeira compra, outro de segunda compra. E aí você começa a desenhar desde a primeira etapa todo o step que ele passa. Por exemplo, step. Primeiro eu capto ele numa página de captura. Uhum. Então, mas antes da página de captura, eu gerei interesse no digital. Ele assistiu uma aula. O amigo dele assistiu uma aula. Então, Sim. tem todo o processo. Aí ali vai acontecendo. E tem coisas na jornada de compra que elas vão sendo melhoradas de acordo com a entrega do produto. Vou dar um exemplo. Tem franquia da Vox lá, tem um franqueado nosso que ele é o melhor do Brasil, até hoje, né? Que De onde que ele é? Bruno Cunha de Goiânia. Vox Sul de Uhum. Goiânia. Ele tem 3 franquias em Goiânia. E sociedade com outras pessoas lá também. Uhum. O cara é fora da curva. E ele colocou frigobar com cerveja, bebidas ali e água com gás na unidade dele. No padrão da Vox não tem isso lá escrito. Mas ele incrementou isso na jornada do cliente ali, na experiência. Ou seja, ele incrementou. Quando o cliente vir, você abre o frigobar, você mostra o frigobar. Nas outras unidades não tem, ou não tinham, ou são incrementadas, mas no modelo de negócio não está escrito isso. Claro. Ou seja, ele teve que redesenhar ali a jornada porque faz parte. Naquele momento, quando o cara pega o champanhe ali, ou a cerveja, ou a água com gás, ele acabou de pagar o produto, o serviço, o curso ali no caso, ele acabou de investir R$9.000 no curso, R$5.000 no curso. E aí você fala, cara, é o momento de pegar a indicação. Eu já peguei antes, pega de novo. Na aula 10, vou falar da Vox aqui, tem a aula lá, todo final 0 lá, tem um evento XPTO, que é como se fosse um momento de... Aí cada pessoa faz um happy hour. Tipo um momento de integração entre a galera. Integração. Uhum. Ali é o momento de pegar a indicação. Não, Guilherme, é o momento deles. Opa, então eu defini que fazendo o teste aqui não é legal pegar aqui. Só que um dia depois é legal, porque a galera está emocionada. Então, cada tipo de empresa, cada tipo de cliente tem um modelo, que ele vai ter que identificar isso na jornada. E, às vezes, aquele modelo talvez não está mais dando certo. Aí ele vai ter que ir atualizando. Então, a dica que eu dou para identificar o melhor momento desse emocional do cliente ali é estar atento e estar fazendo muita pesquisa. Aí você pode utilizar ferramentas, o NPS, né? Você pode rodar, que é o que a gente roda hoje, e na Funil também, roda sempre no final do curso, que a Funil tem as imersões ali. Né? Na Vox, quando é imersão, é no final do curso também. Só que no curso mais longo, a cada 10 aulas tem uma pesquisa. Entendi. O cara acabou de responder. Quem respondeu 8 para cima, a gente pede indicação com automação. Olha só, emocional, porque se o cara respondeu 8, ele está gostando. Sim. Se ele respondeu abaixo, opa, esse cara eu vou trazer ele para converter essa objeção para um 8 aqui 10 aulas. Entender quais são os problemas, quais são as dificuldades dele ali, né? Porque se eu pedir indicação para esse cara, ele vai... Cara, você não viu que eu dei a nota que o ar-condicionado não está funcionando e está 42 graus aqui? Como que eu vou colocar alguém aqui nessa mesma sala que eu, né? Então, eu acho que não existe momento perfeito e também, de fato, a gente, quando profissionalizado, a gente tem que estar observando para redesenhar esse processo continuamente, entendeu? É o que eu sempre oriento. Porque, às vezes, quem está ouvindo, e até eu também, por isso que eu falo da natação online, né? Às vezes a pessoa vai levar isso como verdade. O negócio é peça, mete a cara, começa a pedir. Em todo momento. Se tiver que pedir nas 10 encontros, pede. Porque aí você vai percebendo, nossa, meu cliente não indica nesse momento. Quando ele indica que a cliente é ruim, aí você vai desenhando aí, quem está começando a empresa. Quem já está mais maduro, se não tem isso mapeado, está na hora de rever seus processos. E aí é o que eu dei o exemplo da Funil, né? Poxa, vamos revisitar isso. Inclusive tem ferramenta online que faz isso, cara. Como no YouTube, aí se digitar, eu falo que tudo que pergunta para o Google ou para o YouTube, se a pessoa não pesquisar assim, já... Sim. Mas, como desenhar a jornada de compra e observar. Ali tem muita dica, que não é o completo, Claro. mas que dá para otimizar isso também.
Cara, bacana. Eu acho que é importante, né? E até porque você sabe os momentos uau, assim, daquela jornada do cara ali dentro. Os momentos, inclusive, que você pode celebrar dentro do produto, né? É. Então, tem muito dessa variação de produto que você falou, mas assim, putz, já abriu minha cabeça aqui para fazer várias coisas que eu acho que as pessoas, às vezes, deixam passar esse tipo de coisa. Então, não percebe direito o cliente. E eu acredito que no começo, todo mundo faz meio que no feeling isso. Feeling. Mas já faz. Só não sabe que aquilo é uma maneira organizada, existe uma ferramenta por trás, existe uma forma de fazer pensado. Mas muita da galera que vende bem hoje faz isso no feeling, não faz? E não padroniza, né? Então, apesar de ser feeling, às vezes, vou dar um exemplo. Dá para você, se é uma loja que vende celular, dá para você colocar um QR Code bem do lado do caixa, não aquele botãozinho de farmácia para anotar, foi bom ou ruim ali. Ali, sabe, isso não que não funciona mais, mas ali está induzindo, cara. Como eu vou saber se o funcionário que apertou o botão agora, coloca o QR Code do Google. O cara escreveu no Google, raramente ele vai apagar. Sim. Se tiver um QR Code assim, poste um selfie aqui, marque e concorra a uma viagem, sei lá, alguma campanha é passiva essa, você viu, não é mais ativa. Cara, colocou ali, a pessoa tende a indicar. Aí você, como vendedor, pode ativar, ou você, como professor de uma escola de inglês, depois, o vendedor nem está naquele dia, olha só, a recepcionista da escola de inglês, você fala, olha, depois entra aqui no QR Code e avalia esse coffee break, já que você elogiou ele, pode colocar qualquer nota, se for 1 é 1, se for 5 é 5, mas avalia. Cara, essas ferramentas, até gravei ontem no Instagram lá falando disso, inclusive, né, a jornada. O vendedor que vende bem, geralmente, ele tem muita indicação. E ele vende mais porque ele vende tem mais. indicação. E ele vende mais fácil. Entendi. Por que mais fácil? Porque ele tem tanto volume de atendimento que ele fica profissional mais rápido, se ele tem um processo. E ele também não fica tanto inseguro, não fica dependendo só de um canal de venda. E ele vai ativando, cara. Você tem que ativar a indicação. Só que, de novo, lembra que tem que ser genuíno e sincero? Claro. Então, pega um corretor de imóvel que acabou de ganhar 40 mil de comissão, 30 mil de comissão numa venda lá. Cara, por que o cara não manda um vinho pro cliente e ali um QR Code com o Instagramzinho dele? Cara, me segue no Instagram, me segue no tal. Entra aqui, me avalia, grava um vídeo. O cliente vai fazer que ele fica constrangido. Porque o cara tá entregando tanto para ele. Tanto, cara. E o que é R$500 para 40 mil, 30 mil? Claro. Então, são pequenas coisas que eu acredito que essa humanização... Só que, de novo, sem ser bonzinho, porque tem gente que... Ah, não faz sentido para mim. Ah, tudo bem. Tudo bem, mas demora, cara. Você sabe que o cara tem problema. Uhum. Você sabe, porque, ou ele mentiu para você. E ele não vai investir... Ah, não é o momento dele. Não, tem algumas coisas ali que aí dentro de processo que a gente consegue identificar se o cara está mentindo. Que aí eu chamo de antecipar a objeção. Como você sabe que o cara tá mentindo? Depende. Às vezes eu nunca julgo ele, lembra? Uhum. Não vou julgar, eu trabalho com dados. Então, por exemplo, em alguns processos de venda, quando a venda não é tão complexa, que é que dá para ele fazer hoje, eu gosto de trabalhar a antecipação de objeção. Então, na própria ligação, eu falo o seguinte, ô Lucas, você vai vir conhecer o carro aqui, a Mercedes, né, no dia X, que você vai conhecer. Você falou para mim, porque no discurso ele fica tão leve, que ele me fala que ele é casado, ele conta. Eu vou falar, você falou que é casado, hoje você que toma a decisão dos seus investimentos, Lucas? Ou você compartilha com a sua esposa? Não, depende, esse tipo de investimento eu compartilho com ela, bacana. Então, eu quero agendar com vocês dois juntos. Antecipei uma objeção. Sim. Que ele vai depois mentir que ela que toma. Talvez é mentira, ou talvez é verdade. Entendeu? Mas se eu antecipo, eu faço com que essa pessoa seja mais assertiva na velocidade de compra dela. Ou seja, ela vai comprar. Por que eu vou deixar ela pensar e ela desistir? Que é tanta bombardear de informação. Outra, tempo. Se a pessoa vai comprar um curso. Antes de chegar na objeção, eu posso falar, Lucas, hoje, quanto tempo da semana geralmente você tira para investir em você, no quesito educação? O cara, nada. Nada, Lucas. E quanto você estaria disposto a tirar? Me dá um exemplo aqui só para ver. Até porque, cara, você que é empreendedor, trabalha com isso, hoje tem um estudo que fala que X horas por dia você... Aí o cara, não, cara, se eu falar que é 3 horas, ele fala, não, eu pelo menos 2. Aí eu anoto lá, 2, e ele que toma a decisão. Ele não pode falar que ele vai falar com a mãe, com a esposa, com o primo. Ele até pode mentir, mas já é mentira. Um dos momentos ele mentiu. Entendi. E ele não pode falar que ele não tem 2 horas para fazer o curso na semana. Antecipei.
Outra, Lucas, você tem alguma viagem marcada? E viagem que eu falo não é ficar 2 meses fora, é ficar 1 ano fora. Intercâmbio? Não. Então tá. Ele não pode falar que ele não vai ter agenda. E você vai instigando e entendendo. Você vai coletando os dados e a partir do que você vai coletando, você vai entendendo se ele tá mentindo ou não. E é com técnica. Aí eu acabei de fazer isso dentro de uma entrevista, tem um processo para isso. E funciona com tudo, cara, é muito legal. Porque a pessoa no final ela fala assim, tirando a parte financeira, tem alguma coisa hoje que te impede de tomar decisão? Ou, eu nem falo isso, ela fala, cara, só o financeiro que está fora hoje. Mas eu nem cheguei no preço, Lucas. Talvez só o financeiro não esteja, porque eu sempre faço existem gatilhos de passagem, né? Eu sempre gosto de fazer um gatilho antes de falar de preço, falo, Lucas, tudo que eu te mostrei, cara, isso, você falou para mim que ajuda no seu resultado, certo? Pelo que eu te expliquei, é isso que você quer para melhorar seu resultado? Você vai falar sim. Eu anoto primeiro sim. Aí depois, Lucas, você acredita que vai aumentar sua performance se você gravar mais live, agora que você vai entender de técnicas de vendas para se posicionar no Instagram? Sim. Ô, Lucas, agora como engenheiro, para liderar a sua equipe, e você entendendo de vendas, entendendo de processo, você vai ficar mais seguro, pelo que eu te expliquei, que eu vou te entregar, fazendo isso, você vai estar mais seguro para isso? Sim, legal. Então agora eu vou para o preço. Nossa. E aí o preço ainda você pode encontrar a melhor forma dela pagar. Aí posso ser bem franco, a pessoa, se ela está dentro do perfil de cliente ideal, ela compra. E se ela não tem dinheiro, e ela quer muito, ela dá um jeito. Já fiz venda de curso de oratória lá atrás, que o cara conseguiu 4 cartões de crédito emprestado com a tia, com a prima, com o vizinho. Você virou lá, cara. Então, tudo isso é desculpa ou mentira ou insegurança. Ou o cara, você foi tão gente boa que o cara não comprou com você e mentiu. Ele falou, Lucas, cara, adorei, é isso que eu quero. Só que, eu vou dar uma pensadinha. Aí o vendedor é totalmente amador. E mesmo sendo profissional, acontece isso. Agora, imagina se eu viver no amadorismo. Putz, sim. Então é isso. Cara, Gui, a gente tá chegando nos momentos finais aqui. A gente tinha muita coisa para falar ainda. Claro. Eu tenho uma última pergunta pra gente chegando nesses finalmente, que é, cara, tudo isso que você me falou até então nesse episódio, você me falou todas as coisas que você fazendo na prática, como se fosse o vendedor mesmo, que é a realidade de todo mundo que tá assistindo. Como que você treina o teu time para entender que o cara tá mentindo? Existe uma ferramenta que você treina o seu time para isso? Como que você vende a tua postura pro teu time? Como você vende isso pro seu time ficar engajado e falar assim, putz, agora meu time tá filé, tá entendendo como faz, tá entendendo, fazendo boas perguntas, quebrando objeções. Como que você passa tudo isso que você me falou até agora pro teu time? Existe o Guilherme hoje e existe o Guilherme há 13 anos atrás. E aí existe o Guilherme quando começou a liderar a equipe de vendas lá, 10 anos atrás. Até mais agora, 10 e um pouquinho. Naquela época eu não fazia isso. E eu percebi o tanto que às vezes demorava para a pessoa rampar. Sim. Então, para qualquer time, que isso eu falo com propriedade demais hoje, para qualquer time performar, não rápido ou devagar, cuidado com balela de acelerou, fez e tal, porque às vezes o que funciona para um, o outro não está maduro para funcionar para ele. Então, é muito do desenvolvimento pessoal daquele profissional. Processo, cara. Então, hoje eu treino meu time da mesma forma. Todos eles? Todos eles, tecnicamente falando. Então, tem lá, cara, qual que é a cadência, qual que é o horário, o que você fala, como que você fala, tudo. Só que isso é o meio, isso daqui é no meio do treinamento. Tem uma etapa antes que eu trabalho totalmente a mentalidade do cara. Porque o vendedor, uma das coisas que ele precisa ter é... 80% no meu, se for colocar num copo assim, 80% do copo ali é comportamento, cara. Técnico precisa, sem técnico você não vende. Mas tem muito técnico que é abalado emocionalmente, ou que o cara é desesperado, ou que o cara é inseguro. Então, o emocional, para mim, é 80%. Muitas pessoas, que era eu lá atrás, quando eu era imaturo ainda como gerente comercial, líder, supervisor, eu, cara, treinava 2 dias o cara e colocava ele para jogar. Então, o treinamento, óbvio, vai depender muito do modelo de negócio, mas ele tem que ser muito completo antes de você colocar a pessoa por game real. Então, eu gosto de trabalhar muito o comportamento da pessoa. Então, eu quebro as crenças limitantes dela, mostrando que, cara, todo mundo, aqui que você não deu certo na vida, vai ser vendedor. Era assim antes. Né? Sim. Pós-pandemia, está ficando mais claro ainda que, assim, cara, eu preciso ser vendedor, todo mundo. Mas
Vai demorar muito tempo para a galera entender isso ainda. Então, assim, cara, mas eu tenho vergonha de falar que sou vendedor. Tem pessoas que colocam no LinkedIn, esses dias eu vi, experiência, não sei do que, do sucesso do cliente. Eu falei, o que você faz? Eu vendo. Cara, coloca vendedor. Não tem vergonha? Tá bom, cria um nome bonito lá. Mas, cara, fala que você vende. Que venda é uma coisa, é o profissional que mais precisa ter. E, cara, é a única, primeira e profissão que todas as profissões têm. Se o cara não vende, ele quebra, isso é óbvio, né? Então, trabalho muito o comportamento dele para ele parar de se preocupar com o julgamento. Preparação de terreno, eu chamo isso. Né? Eu vou lá e trabalho isso com ele. Depois disso, eu entro em produto ali, para ele entender o produto de uma forma... Tem que conhecer muito bem o produto. Tem que conhecer muito bem, mas não a ponto de consumi-lo. Tem gente que fala, deixa ele consumir antes para ver. Não, cara, o cara da Ferrari não vai ter uma Ferrari naquele momento. Ele vai ter que crescer para ele comprar a Ferrari. Mas pode ser que ele seja um consumidor do produto. Pode ser que ele seja, que aí é melhor, né? Mas, cara, Ferrari, faz o test drive, vive ali a experiência do cliente mesmo, pelo menos de curto, para você entender. Entendeu qual que é o produto. Depois disso, você vai entrar no técnico. Aí, técnico, não dá para você treinar hoje de um jeito, amanhã do outro. Cara, roteiro e script. Script, você é humano. E eu não falo para rasgar script porque ele ajuda, tá? Mas assim, cara, segue esse beabá aqui até você ficar craque. Só que roteiro, você nunca vai deixar de seguir esses 7 passos, esses 5 passos. Pode até falar do seu jeito, que deve ser humanizado falar do seu jeito. Mas, cara, tem que ter a conexão, tem que ter essa etapa, tem que ter essa, tem que ter essa, tem que ter essa. Se você pular uma delas, a chance do cara ir para uma entrevista desqualificada é grande. Ou a chance dele chegar na entrevista e pensar é grande. Ou seja, mentalidade, produto e processo. E o processo, cara, ele tem que ser ali bem definido. Né? E depois disso, o que eu gosto de treinar e avaliar o time, ele, de fato, é colocar a pele em risco, é mostrar para ele como que faz. Guilherme, mas lá, quando você está no diretor e os gerentes têm que fazer isso, o líder direto do cara tem que estar fazendo isso e estar junto com ele executando, independente do step. E eu, Guilherme, sempre coloco a mão na massa também para a pessoa ver que, de fato, cara, se você não fizer, eu vou fazer. Sim. Só que eu sei que você vai fazer para você crescer. Vem comigo, cara. Claro. Então, eu trabalho muito comportamento. Mas eu vejo que antes até de treinamento, Lucas, as pessoas às vezes contratam muito errado, cara. Então, não tem nenhum tipo de treinamento que vai resolver uma contratação incompetente lá. Sim. Se o cara não tem características e um ponto forte para ser vendedor... Eu não acredito, aí óbvio, né? Não existe o dono da verdade, mas em perfil comportamental para vendedor. De zero, fazer aquela ficha, aquela coisa. Eu não acredito. Perfil comportamental são tipo aqueles testes lá. Não que eu sou contra, mas eu não aplico nesse momento. Eu descubro se o cara... Quais são as características mínimas dele, que é o do... Assim, cara, a fome que ele tem, o tanto que ele precisa trabalhar, o tanto que ele está disposto. E aí depois pode chegar um momento que eu faço teste, mas não é isso que vai fazer que eu defina ou não a contratação dele. Se eu percebi o caráter dessa pessoa... É o primeiro ponto. Aí eu trago ela para cá, cara, ela tá com humildade para receber treinamento e comportamento, acabou. Ela vai dar certo. E aí esse líder, esse gerente, independente de quem seja, que está junto com esse time de venda no treinamento, que é o que você perguntou, ele tem que ter acompanhamento, cara. Então, reuniões matinais, todo dia tem reunião. A presença é importante, então. A presença é importante. Para um time de vendas. Para o time de venda. Cultura, né? Cultura. Essa presença... Guilherme, meu time inteiro é home office, cara. É tudo presencial, não importa. O negócio é prestação de conta. Então, tem que ter matinal, você vai fazer uma reunião no final do dia, não importa. Mas todo dia de manhã, que é a cultura que eu prego muito, cara, tem que ter reunião no time. Abre gap e fecha gap. De ontem e abre o de hoje. Acompanha os indicadores. Amanhã é a mesma coisa. E esse time... Aí tem ferramenta, né, que a gente ficaria 200 horas aqui falando, cara, mas gravar as entrevistas dessa pessoa, as apresentações, gravar os áudios, as mensagens do WhatsApp, ler esse líder e observar isso. Porque tem gente que quer liderar time de vendas, mas de fato ele não consegue ensinar essa pessoa, não consegue formar ela. E aí vai ficar refém desse cara. Né? E Gui, para a gente chegar de fato no final desse episódio, gostaria que você, antes de deixar suas redes, seus contatos e seus projetos, qual mensagem você mandaria? Ou qual ensinamento você passaria hoje que você acha que é o mais valioso na tua percepção e na tua experiência, claro, para um cara que vai formar um time de vendas? Tipo, parte de qual princípio
Você falou do caráter, eu chamo ele para ver o caráter. Mas parte de qual princípio e qual que é a hora que fala assim, cara, na hora que você for contratar, é a hora que você sentir isso e a primeira pessoa que você contrata o seu vendedor partindo desse princípio. Tá. Qual seria? Que se todos os times que você chega, você fala assim, ó, primeiro a gente precisa de gente assim. Como que é? Você está falando do líder ou do vendedor? Do vendedor. Não, na verdade, o cara que é o empreendedor, né? Vamos pegar o cara que é empreendedor perfeito. nesse caso. Eu tô pensando assim, ó, no cara que tem um negócio, ele tá crescendo, ele precisa saber a hora de contratar um primeiro vendedor. Sim, perfeito. Tem a característica dessa hora, quais são as características dessa hora e qual mensagem, quais ensinamentos dele deixaria para esse cara assim, ó, para ele contratar, fazer a primeira contratação, trazer o primeiro vendedor, partir de qual princípio para ele começar a fazer um time de vendas? Perfeito. Eu falo que muitas pessoas às vezes têm muita pressa de escalar, né? Falar, cara, eu já vou colocar time e tudo. E às vezes você é muito vendedor ou pouco, não importa se o resultado pode ser o mesmo, né? Então o que eu olho muito é o empresário, o empreendedor lá, ele precisa dominar a venda. Antes de contratar qualquer pessoa. Antes de contratar qualquer pessoa. O cara que está ali, que abriu o negócio, ele tem que dominar a venda do produto dele. Porque se ele não sabe vender o produto dele, ele vai ter que entregar o sonho dele na mão de outra pessoa que talvez não vai ficar com ele. Puta, total. Ele dominou a venda, aí tem um segundo passo que é organizar os processos ali. Que é, cara, eu vou escrever aqui os playbooks, é isso daqui que o vendedor tem que fazer que eu já validei. E aí ele vai trazer o primeiro vendedor. Isso pode ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas ele vai validar rápido até às vezes, porque geralmente ele já conhece ali essa etapa. Validou o processo, traz o time. Aí ele tem que exercitar a liderança. Porque se ele não lidera, as pessoas não vão bater meta. E ele vai ficar de novo refém. Claro. Essas pessoas. E depois que a liderança estiver escalada, um exemplo. Cara, eu sou empreendedor, já sei vender, trouxe um vendedor. Esse cara, às vezes, não tem perfil para ser líder ou não. Às vezes, ele não está disposto, porque todo mundo é passivo à formação de liderança. Independente. Nem todo mundo vai ser líder, mas se o cara que está disposto a receber, talvez ele demore 100 anos, mas ele aprende a liderar. Tá? Que é a formação. E aí tem que trazer esse líder aqui abaixo. Cara, você já sabe liderar vendedor. Uma coisa. A empreendedor agora, ele vai aprender a liderar líder. E o líder liderar o vendedor. É uma escala. Aí é o momento dele acelerar. Dele ir para a segunda unidade, dele ir para 3 salas, dele abrir uma franqueadora. Porque senão ele vai ficar sempre refém dele, cara, o negócio. Claro. Né? E aí, na mensagem lá, qual característica da primeira contratação? Do Guilherme hoje. Eu olho muito o caráter da pessoa. Guilherme, a pessoa mesmo assim está passiva a te trair. Sim, como eu também. Eu sou humano. Né? Então, assim, apesar de... Eu sempre observo muito quem que é essa pessoa, quais são os valores dela, qual que é a ambição que ela tem. Isso tem que estar próximo aos seus. Tem que estar próximo aos meus. No meu modelo, sim. Se eu sou líder desse cara, tem que estar próximo aos meus. Conforme a empresa cresce, eu vou perder um pouco disso. Só que se eu implantar essa cultura, as pessoas que estão contratando no meu time sabem esse perfil. E já tem um perfil parecido com o teu. Já... Perfil não, né? Valores parecidos com o seu. Valores. Mas perfil é bom ter até diferente para as pessoas alinharem. alinharem. Agora, o que eu acredito muito que é importante, né, dentro desse processo, é ter essa observação, né? É constante, porque às vezes você contrata uma pessoa, a pessoa, o que eu gosto de observar muito? Eu faço, não que isso seja uma regra, mas é minha regra no meu processo. Eu faço um stalkeamento mesmo da pessoa ali. Cara, eu entro no LinkedIn, Instagram, eu pego umas referências, quando é contratação chave, né? Que é chave meu primeiro vendedor. Aí quando eu contrato gerente, é chave. Agora o gerente contratou 10 pessoas. É chave para ele, não mais para mim. Sim. Só que eu vou auditando pelo resultado de performance se ele está seguindo. E eu vou apoiando ele dentro dos valores e cultura que eu tenho lá. Mas muitas pessoas, às vezes, dentro do negócio, é super bacana, demonstra uma coisa ali, vive uma coisa, aí sai dali a outra pessoa. Entendi. Que aí o cara passa na rua, eu buzino e quase atropelo. Imagina, dentro da empresa eu sou filantrópico. Cara, eu vou lá, bato meta, sou agressivo, faço tudo. Aí eu vou lá e dou cesta básica, eu vou lá e planto árvore e faço coração para todos os meus funcionários, mesmo exigindo que eles batam meta, garantindo meta, mas eu sou um cara bem amor. Chega na rua, eu ofendo as pessoas da rua, eu não trato bem o garçom. Aí chega em casa, né? Eu não vejo meus filhos, eu tô pouco me lixando para meus filhos. Aí chega minha esposa, cara, eu não tô nem para minha esposa. Concorda que é contraditório? Então, para mim, a liderança, quando eu falo de valor, é isso. É você
Por mais que você tá passivo a erro, como eu tô, como eu já errei, como, cara, a gente vai amadurecendo e mesmo assim eu não sou mais refém da minha ignorância, que eu sei o que eu tenho que fazer. Só que se eu descuidar, eu erro. Então, a partir desse momento, eu lidero. Por quê? Porque eu inspiro as pessoas. Então, líder, empreendedor, a pessoa que lidera time de vendas principalmente, tem uma responsabilidade tão grande que todo mundo está te observando a todo momento. Claro. Não só pelas redes sociais. Sim. Pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pelos seus valores. Então, a primeira pessoa do teu time, primeiro vendedor, se contrataria pelo caráter. Na verdade, todas as pessoas, eu posso julgar ela, mas dentro de uma entrevista, eu gosto de fazer o seguinte, né? Tem vários formatos de processo seletivo. Quando eu sou o líder direto da pessoa, todas as pessoas que eu contrato diretamente, eu faço algumas perguntas, que é, Lucas, cara, qual que é o seu hobby? O que você faz? Eu não fico aquelas perguntas de Google padronizada. Qual cor que é importante? Cara, isso daí as pessoas sabem até a resposta. Qual que é o seu maior defeito? Qual que é o seu maior... Isso daí o cara vai mentir. Ou ele vai falar até a verdade, mas é forçado. Agora eu gosto de quebrar padrão na entrevista. Então eu chego para a pessoa, Lucas, cara, conta para mim, cara, o que você costuma fazer quando você não está trabalhando? Qual que é o seu hobby? Sim. Entendi, cara. Conta um sonho seu. Aí é padrão isso. Como você se vê daqui a 5 anos? Tudo bem, mas, Lucas, o que você tem vontade de fazer, cara? Para eu saber também se a minha empresa pode agregar para ele. Ajudar ele a chegar onde ele quer. E aí eu faço perguntas muito relacional. Eu já olhei o técnico. Vendedor eu não olho o técnico, eu formo. Tá? Mas se for contratar qualquer outra área, eu já olhei se o cara está o mínimo viável. Assim, vendedor, cara, tem que ter mais de 18 anos. Já olhei isso? Beleza. Aí, se for uma vaga estratégica, o cara tem que dominar essa ferramenta? Beleza. Se eu olhei isso, cara, aqui é relacional total. E aí, para concluir, cara, eu tenho que vender pro cara. Sim. Ou seja, eu estou vendendo um sonho para ele, eu tenho responsabilidade e eu vou ficar constrangido se eu não honrar o que eu me comprometi na entrevista. E ele também vai pedir conta se ele for desonrar o que ele combinou comigo. Que aí eu acredito que é venda, cara. Então, por isso que eu concluo que tudo é venda. E as pessoas que querem, de fato, ter performance, ela tem que entender que precisa ser profissional. Porque se faz um processo seletivo amador, se vende para o cliente amador, sua empresa vai ser amadora, cara. Para sempre. Para sempre. Cara, muito bom, muito bom. Acho que pode marcar mais um já. Pode. Pra gente falar de todos os outros assuntos que a gente não falou. Gui, muito obrigado pela tua presença. Cara, deixa todas as suas redes aí, os negócios que as pessoas podem procurar. Sim. E que vai estar todo nas suas redes, né? Que você está divulgando lá agora. Mas fala aí as suas redes, os negócios que você está hoje pra galera. E onde que eles podem procurar, se eles podem te chamar no direct, se não pode te chamar em algum lugar. Que a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio. Bacana. A câmera é tua. Salles Guilherme, meu Instagram, meu LinkedIn, lá. É só você pesquisar. Me chama no direct. Na minha bio também tem todas as outras redes sociais. Hoje estou sócio da Funil de Vendas, que foi a empresa, nós somos considerados aí, que meus sócios criaram, né, isso. O pai desse termo, funil de vendas. Então, hoje eu sou sócio de uma empresa como a CrossFit, Gillette, Bombril. Então, tudo que você ouve no Brasil falar de funil de vendas foram meus sócios que criaram, registraram, formataram, trouxeram isso do mercado americano. Mas, há 13 anos atrás, ninguém falava esse termo no Brasil, que hoje ninguém sabe, mas é uma marca, né? É uma marca. E também eu estou com um projeto que vai inaugurar agora, vocês vão ver na minha rede social, que eu estou também franqueando um escritório de contabilidade, uma marca forte, e contabilidade de educação para funcionários de contabilidades, enfim. Mas minha frente comercial é expansão. Então, se a pessoa quiser empreender, ter mais acesso ali, é só me chamar ali no direct que a gente bate um papo. Pode pedir umas dicas lá, mas esse episódio vai ser uma aula para a galera. Conta comigo. Bom, galera, esse foi mais um episódio do Mind Talks. Espero que vocês gostem desse episódio. Se chegou até o final, deve ter amado o episódio. Mas assistam outros, comentem aqui se vocês querem que o Guilherme volte aqui para falar sobre outro assunto e quais assuntos vocês querem que a gente fale nos próximos. Muito obrigado, valeu.